Prezados alunos, aqui quem fala é o Eric, tutor de EAD, de Economia. Eu queria especificar para vocês alguns tópicos que vão constar na prova multi. Esses tópicos vão ser de extrema ajuda para vocês, com o intuito de ajudá-los. Eu queria frisar a questão da microeconomia, da macroeconomia, monopólio, oligopólio, curva de possibilidades de produção, trade-off ou cobertor curto, que é chamado economicamente falando, tipos de recurso, os pensadores e ou escolas econômicas e as externalidades. A gente observa o seguinte, que a economia ela surge devido a dois fatores principais. Primeiro, necessidades ilimitadas das pessoas e recursos de produção. As necessidades são ilimitadas, entretanto, os recursos são escassos. Nós podemos classificar os recursos em recursos livres, ou seja, aqueles recursos aos quais a gente não paga para poder utilizá-los. O ar que nós respiramos, o sol que brilha, isso não é pago. Recursos econômicos, por sua vez, como a água, a terra, são recursos em que a gente utiliza, a gente paga para poder ter a utilização deles. Nós temos também recursos humanos, ou seja, as pessoas que fornecem a sua força de trabalho em prol do mover da economia. E recursos não humanos, tais como recursos de capital, né, que são empregados para utilização, tais como recursos financeiros, etc. e tal. A gente quer também frisar a questão macroeconômica no que tange ao PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, ou seja, tudo aquilo que é produzido aqui no Brasil e fica aqui dentro do país. Gostaríamos de frisar também a renda líquida enviada ao exterior, que é nada mais nada menos que a renda que é mandada para o exterior, menos a renda que precede do exterior. Ou seja, em cima desses dois conceitos, do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é tudo que é produzido aqui no Brasil, e da renda líquida enviada ao exterior, que seria o que é trazido do exterior, mais aquilo que é enviado para lá, a gente chega no conceito de Produto Nacional Bruto, que nada mais nada menos é do que o PIB menos a renda líquida enviada para o exterior. Nós temos também o conceito de produto interno líquido, que seria o PIB menos as depreciações, porque nós observamos que tudo deprecia com um determinado tempo. Um outro tópico que eu gostaria de frisar para vocês, caros alunos, seria a questão das externalidades. As externalidades, elas são efeitos laterais ou colaterais no que tangem as atividades econômicas. Esses efeitos podem ser benéficos ou podem ser maléficos. Efeitos benéficos seriam a questão do emprego, a questão da atratividade das pessoas, né, vindo de outras regiões para trabalharem e ou atuarem na cidade, bem como efeitos maléficos, tais como a devastação do meio ambiente, poluição, etc. Com respeito à questão dos pensadores, eu gostaria de frisar alguns. Adam Smith, cuja principal obra foi A Riqueza das Nações, ele defendia que se deixasse atuar a livre concorrência, ou seja, a questão da mão invisível do Estado. Um outro pensador chamado Say, ele defendia que a oferta cria sua própria demanda. Para Keynes, que é também um dos principais pensadores econômicos, ele defende que a teoria geral do emprego, dos juros e da moeda, que no caso seriam órgãos prepulsores da economia. E por último, a gente gostaria de frisar Karl Marx, não poderíamos deixar de falar dele, né? Que seria o autor que desenvolveu a teoria do valor-trabalho. Queridos alunos, outro tópico principal que nós queremos focar seria a curva de possibilidades de produção. Essa curva de possibilidades de produção, ela mostra o quanto se deve produzir de um determinado produto ao invés de produzir outro produto, porque os recursos de produção, os fatores de produção, eles não são ilimitados. Então, você tem que escolher, você como empresário, você tem que optar. Ou você escolhe determinada quantidade de um determinado produto e deixa de produzir uma determinada quantidade de outro produto, ou então você faz essa combinação, o contrário, né? A questão também do trade-off ou cobertor curto seria um conceito macroeconômico que diz que não existe fórmula correta para os processos macroeconômicos.
Você mexe, por exemplo, na taxa de juros, você eleva um pouco o índice de inflação e você vai observar que, num determinado momento, aquilo vai sanar alguns problemas. Entretanto, você vai criar outros problemas que a médio e longo prazo vão surgir. Daí você tem que optar, como economista, né, como governante, optar pela baixa da inflação. Então, a questão do trade-off seria como um cobertor curto. Se você puxa para cobrir sua própria cabeça, você descobre os pés. Se você cobre os pés, num determinado momento posterior, você descobre a cabeça. Queridos alunos, muito obrigado pela atenção de vocês. Estamos aqui à disposição e boa sorte na avaliação multi.